tem jogo que complica a gente de analisar taticamente. Final é um contexto sempre muito complicado e muito delicado, né? É um momento que você precisa ter concentração tática ao máximo para você conseguir igualar os duelos, concentração técnica para você conseguir fazer valer suas qualidades. Fisicamente também é um jogo que desgasta muito, mas talvez um dos principais pontos para uma final seja o lado mental. O América fez até aqui uma campanha interessante no Mineiro. Tinha uma derrota só para Tombense e tinha conseguido arrancar 2 empates contra o Galo e contra o Cruzeiro. E comandado pelo jovem técnico William Batista, faz uma campanha interessante que vale a pena a gente continuar de olho nessa temporada. Do outro lado, o Galo, invicto até aqui na competição e com muitos poucos gols sofridos, definindo na sua casa provisória, o Mineirão, enquanto o gramado da Arena MRV ainda é trocado. E o jogo começou já com muito entendimento e cautela dos dois lados, cada um tentando fazer valer a sua estratégia dentro do jogo e ainda sem muita assertividade. O América partia ali de um 4-4-2, mas no momento de subir para pressionar mais, o América subia mais para tentar incomodar a saída de bola do Galo, não queria ver o adversário satisfeito e tranquilo para sair jogando. Com isso, via ao mesmo tempo o Everson usar uma das principais armas que o Cuca implementou desde que o Cuca chegou nessa nova passagem dele pelo Galo: o convite para pressão para depois superar com uma bola longa, procurando primeira e segunda bola. Só que convenhamos, sem o Daverson ou o Hulk, tendo o Rony na frente como um camisa 9, essas bolas longas não iam ter a mesma efetividade. Junto a isso, a gente ainda viu um pouco de dificuldade do Galo nas saídas de bolas mais curtas nos primeiros minutos. Chegou a errar alguns passes, viu o América recuperar no campo de ataque, mas também sem nenhum grande lance de perigo assim. Do outro lado do campo, o Galo optava por marcar num bloco médio, marca registrada do trabalho do Cuca. O Rony puxava a marcação e incomodava os dois zagueiros, e atrás dele uma linha de 4, com Coelho, Rubens, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa encaixados em cada um dos seus opositores. Por trás deles, o Alan Franco, como de fato um camisa 5, muito mais fazendo as coberturas, e fez um partidaço também. E essa postura de não pressionar os dois zagueiros ao mesmo tempo, muitas vezes até rendia um tempo a mais de posse pro América na saída de bola, mas sem muita eficácia. Sem muitas linhas de passe progressivas, acabava esbarrando nos ótimos encaixes do Galo nesse mesmíssimo bloco médio. E aos 8 minutos, essa combinação virou bola na rede. Mais do que pressionar em cima para recuperar, a ideia do Galo é tirar as linhas de passe e tirar tempo do portador até ele se sentir tão pressionado que ele é forçado ao erro. E é exatamente o que acontece. O América tenta fazer a saída de bola, não tem linhas de passe e acaba se desfazendo da bola. E ali uma das principais armas do Galo, a combinação Guilherme Arana e o ponta do lado esquerdo, o Coelho nessa partida. Passe do Arana no Coelho, ele ultrapassa para chegar na linha de fundo e procurar um cruzamento tenso, aquele mais por baixo, quase uma finalização, um chute cruzado. E o que não ia nem em direção ao gol, o goleiro Jori do América acabou colocando para dentro. Um gol muito esquisito, muito precoce e que acabou condicionando toda a partida. Eu não digo condicionar aqui como forma de tentar diminuir a atuação do Galo, muito pelo contrário. Eu acho que quando as oportunidades aparecem, e muitas vezes vão aparecer para vários times, você tem mesmo que aproveitar isso. E aos 23, uma nova oportunidade. O Coelho já vinha se desentendendo com o Cauã Barros desde o início do jogo, e numa situação que os dois acabam se enrolando, o Cauã passa dos limites, o juiz entende como agressão e cartão vermelho. A partir daí, o Galo ia ter um jogador a mais para conseguir ser ainda mais impositivo no jogo e talvez tentar resolver o título ainda no primeiro jogo. Mas me conta aqui nos comentários, pra você era pra expulsão porque isso afetou o jogo inteiro. Mas ó, só vou deixar comentar se não esqueceu de deixar o like aqui no vídeo. E claro, não esquece de se inscrever e ativar as notificações, porque a gente vai acompanhar de perto toda a temporada do Galo sob o comando do Cuca. E lembra quando eu falei lá no começo do vídeo, quando eu disse que afinal é um jogo de inteligência física pra você saber se poupar nos momentos certos, inteligência técnica, inteligência tática, inteligência emocional. E um momento de disputa, dá margem pra um deslize desse e faz cair todo o resto. E foi exatamente o que aconteceu. Se antes o América conseguia pressionar e até incomodar a saída de bola do Galo naquele 4-4-2, que às vezes virava até um 4-3-3 pra subir mais, pra incomodar mais, a partir daí com um jogador a menos seria um 4-4-1, que também não demorou muito tempo. O técnico William Batista orientou os jogadores e trocou. O objetivo agora era tentar segurar o placar o máximo que desse pra ter uma esperança pro jogo de volta. E num 5-3-1 a ideia era proteger a área, tentar fechar o que a gente chama de funil, a entrada da área, a pisada do Galo dentro da área e, obviamente, em situações de jogo aéreo, conseguir afastar mais facilmente. Eu confesso que assim, nos primeiros minutos depois da expulsão, a coisa não fluiu tão naturalmente, não. Dava pra ver que até o Cuca tava incomodado porque o time às vezes verticalizava demais, quando era um jogo que você poderia ter mais calma, mais paciência pra circular, encontrar a melhor entrada e aí sim concluir as jogadas. Não era um jogo que exigia mais explorar as costas da defesa, exigia você ter a bola e ocupar o campo de ataque e escolher por onde você ia querer atacar. E quando teve mais calma, quase marcou o 2-0 com o Rubens. Mas o 2-0 ia sair num padrão já recorrente. Depois da expulsão, o Galo passou a pressionar um pouco mais alto, passou a usar além do Rony, o Gabriel Menino e às vezes o Coelho pressionando de fato toda a saída para forçar uma bola longa do América. O jogo do William Batista ali ia ser um jogo de primeira e segunda bola, forçar uma bola longa, tentar ganhar um duelo e avançar com o campo um pouco mais aberto. O problema
problema é que nesse momento já tinha sido uns 2, 3, 4 tiros de meta muito mal direcionados que o Galo às vezes nem precisava brigar por segunda bola, recuperava na primeira mesmo. E numa outra oportunidade de saída com o goleiro, mantendo aqueles mesmos padrões, tirando as linhas de passe, encaixando, o Lianco sobe e consegue evitar a progressão do América. Mas ele não para por aí. Procurando o primeiro gol dele com a camisa do Galo, ele continua e, escondendo a intenção, o Scarpa solta um passe na medida pro Lianco ampliar o placar e fechar o primeiro tempo. E assim, naquela altura o 1-0 não era um placar ruim pro América, muito pelo contrário, com um jogador a menos, conseguir segurar 1-0 seria excelente para procurar uma esperança no jogo da volta. O 2-0 também, digamos que não era o fim dos tempos, e a volta pro segundo tempo é bastante simbólica, o América tentando voltar mais organizado nesse 5-3-1, tentando fechar mais, tirar todos os espaços, e o Galo, aí sim, um pouco mais paciente, ocupando o campo de ataque, circulando mais de um lado pro outro e tentando construir os espaços para chegar no momento certo de concluir. Mas o roteiro do futebol nem sempre é tão previsível assim, né? E logo nos primeiros minutos, o Galo, numa cobrança de escanteio curta, para calar todos os críticos do escanteio curto que o Cuca tanto gosta de usar, encontra o Lianco no segundo pau. Essa bola é uma bola bastante complicada para quem tá marcando, porque o defensor que tá do lado oposto, ele tem que sempre dividir a atenção dele, ele tem que olhar para frente, olhar para quem tá fazendo o cruzamento, e ele ao mesmo tempo tem que tentar cuidar de quem tá nas costas dele. A bola vem na medida e o Lianco precisamente faz o 3-0, o segundo gol dele com a camisa do Galo. E o 3-0 serviu para colocar aquela pá de cal no jogo. A partir dali as posturas dos times estavam definidas e parecia que não tinha muito como mudar mesmo. O América, já emocionalmente mais frágil, se fechava dentro da área e viu o Galo chegar cada vez mais. O Galo, emocionalmente muito bem dentro do jogo, continuava pressionando lá em cima. Naquele momento passava a ter os 11 jogadores no campo de ataque. O Arana e o Natanael, que tem muito essa função de subir e descer a todo momento como laterais que ocupam o campo inteiro, naquela altura do jogo eram praticamente pontas que mal voltavam pro campo de defesa. E a situação era muito complicada pro América. O 3-0 era muito ruim, ao mesmo tempo não queria ceder bola, ficar entregando bola toda hora e tentava mais uma vez essa alternativa das bolas longas. E quando não perdia na segunda bola e conseguia ter uma pequena esperança, o Galo recuperava na segunda e frustrava qualquer plano do América. Jogo de ficar em cima mesmo, jogo de mais de 10 escanteios pro Galo e nenhum pro América. E é um jogo que vira até uma sinuca de bico pro William Batista, que vinha fazendo um trabalho excelente no Mineiro. Ou o Galo conseguia progredir, ganhava um escanteio pra mais uma vez tentar levantar a bola na área, ou entregava o tiro de meta pro América, que meio que tinha que se desfazer da bola e mais uma vez veio o adversário lá em cima pressionando. E talvez essa situação do tiro de meta fosse até mais interessante pro Galo, porque quando ele tinha posse, ocupava o campo de ataque, o América se organizava dentro da área. Ia colocar 5 jogadores de defesa, mais 3 do meio, mais um centroavante por ali, conseguia executar o plano. No tiro de meta, o América tentava esboçar uma saída pro campo de ataque, ainda que sem eficiência. O problema é que você acaba desestruturando a sua organização defensiva para tentar fazer essa transição pro campo de ataque. E obviamente, se você perde a bola, você tem que mais uma vez fazer a transição para se reorganizar defensivamente. E é exatamente assim que o 4-0 vem, com um gol do Rony, que começou a temporada bem demais. E naquela altura do jogo, com pelo menos mais uns 20, 25 minutos de jogo, o América não sabia o que fazer. Ou se desfazia da bola e entregava posse, ou às vezes tinha que tentar ganhar tempo também sem muita eficiência. Quando tentava sair, era facilmente interceptado. Não teve jogo do América depois da expulsão. E, infelizmente, nos campeonatos estaduais a gente não tem as estatísticas tão precisas de todos os jogos, ou pelo menos não tem esses números tão rápido, porque eu tenho curiosidade de ver quantos passes o América trocou no campo de ataque na segunda etapa. Eu chuto que não passaram de 2. Por outro lado, eu teria curiosidade de ver também o posicionamento médio da equipe do Galo. Eu chuto que os 10 jogadores de linha permaneceram no campo de ataque por pelo menos aí uns 43 minutos. E assim, obviamente, foi chance atrás de chance. Teve chance com o Rony, chance com o Daverson, e o que a gente esperava de um jogo complicado, tenso, de muita análise, acabou complicando pra mim, que tive que trazer essa análise de um jogo muito condicionado pelo 1-0 esquisitíssimo na falha do Jori. E aqui vale até um asterisco: o goleiro titular do América é o Matheus Mendes, emprestado pelo próprio Galo. Matheus fez um campeonato mineiro excelente e, obviamente, por questão contratual, não pôde jogar a final do Mineiro contra o próprio Galo, que detém seus direitos. E, obviamente, um jogo condicionado muito pela expulsão também, mas aqui a gente tem que aplaudir a eficiência de ter um cenário favorável e aproveitar, como fez o Galo comandado pelo Cuca, que vem encantando nesse começo de temporada.